Sou escritora de muitos nomes. O primeiro livro que escrevi se chama Mais que um Visitante. E escrever é um ato de paixão, é um ato de loucura, é um ato que acontece na vida da gente, mesmo sem a gente esperar. Escrever é uma coisa que sai de dentro de mim. E o primeiro livro que eu escrevi foi sobre um extraterrestre que veio parar no Brasil, no Rio de Janeiro. E eu tive esse sonho, essa história na minha cabeça. E aí eu resolvi colocar em livro. Eu tinha acabado de ter minha filha, eu tinha mais ou menos 18 anos quando eu comecei a escrever. E na verdade eu escrevi dentro da Secretaria Municipal de Saúde, porque eu trabalhava lá e não tinha praticamente nada para fazer o dia inteiro. E escrevi o livro então, até usando, digamos assim, a máquina de escrever do meu tempo vago que eu tinha. O meu segundo livro, isso aqui eu fiz mais ou menos 500 livros, foi feito de forma bem independente, recebi ajuda de amigos, recebi a ajuda de um amigo chamado Renato Martins, que me ajudou a publicar e a gente meio que tentou vender, mas não dá pra ir muito sozinho. Aí uma vez eu tinha 50 livros, resolvi ir lá pra Praça de Ipanema, lá pra Praça Nossa Senhora da Paz, acho que foi isso. E eu comecei a dar meu livro, eu botava na mão das pessoas, as pessoas diziam, não, muito obrigado, não quero não. Eu falei, não, eu tô te dando meu livro, eu que escrevi. E eu dei um monte de Mais que um Visitante para as pessoas presentes. E aí eu fiquei um tempão sem escrever, mas sempre escrevendo pra mim mesma, sempre elaborando minhas informações, meus estudos, fazendo meus arquivos pessoais, até que novamente eu tive mais um boom e me mandaram fazer um arquivo sobre tudo o que aconteceu dentro de mim, nada fora, desde que eu entendo a minha consciência como uma voz que fala comigo constantemente. E aí eu fiz esse inventário, eu escrevi esse livro em 3 meses, sem parar. Eu entrava num transe, ia para dentro da minha mente, mexia em todos os meus arquivos e depois que eu escrevi esse livro eu apertei o delete e apaguei todo o arquivo da minha mente e abri para recomeçar novamente. Esses inventários são super necessários para um esvaziamento do arquivo pessoal e para uma avaliação do seu próprio comportamento enquanto humano, humanoide, seja lá o que, aqui, né? De qualquer forma, quando eu escrevi o livro, eu perguntei para minha consciência e o que fazer. E aí, publica. Mas como assim publica? Publica, publica, você precisa publicar. E aí, em 1996, eu fui na editora Record com aqueles papéis e disse assim, eu quero que vocês leiam e estou interessada em pagar uma parte da publicação, se vocês se interessarem em fazer a outra parte do trabalho. E o universo se abriu, eles se interessaram, eu paguei parte do trabalho, me tornei sócia, mas eu não assinei meu nome, eu assinei Rachel Scott Dale. E nunca promovi o livro como sendo meu. E uma vez eu estava na cidade com um amigo meu, o Marquinho, e ele sabia que o livro era meu e tal, ele foi lá na prateleira e tirou um livro que estava lá nos best-sellers e colocou o meu e disse assim, Evelyn, um dia eu vou te ver best-seller. Eu falei, eu já tô vendo. Enfim, esse livro aqui ele é muito importante porque relata coisas que estão acontecendo agora no mundo. Foi escrito em 1994, foi publicado em 1996 e aqui fala muita coisa importante que às vezes eu pego e leio e falo, caramba, tinha me esquecido disso. E aí eu volto no tempo e revejo toda essa situação, revejo a minha interpretação sobre a situação, porque passa por uma interpretação pessoal. Qualquer mensageiro, digamos assim, tem essa personalidade envolvida na passagem da informação. Isso às vezes é perigoso quando você deixa
os seus próprios pensamentos tomarem conta, quando você deixa o ego falar mais alto, mas se você simplesmente deixa a informação fluir, ela é passada com muito mais facilidade. Enfim, me casei, mudei, fui para os Estados Unidos, parei de comer 3 anos, trabalhei com despoluição, construí uma casa ecológica e de repente fui parar no Jô Soares. Fui parar no Jô Soares e depois que eu fui parar no Jô Soares as pessoas foram procurar meus livros. E quando foram procurar meu livro, encontraram esse esquisito, Rachel Scott deu, mas não é a Evelyn que foi no Jô Soares. Enfim, a Record me liga e me oferece uma segunda edição com meu próprio nome. Então eu tenho duas edições do mesmo livro, com nomes diferentes, mas o mesmo livro. E continua sendo super atual, porque justamente tudo que a consciência sempre me falou que iria acontecer com a Terra, está acontecendo. E por eu saber, eu pude eu posso estar me preparando para que as coisas não aconteçam da forma tão negativa quanto está previsto. Então eu tento usar do meu conhecimento para proteger não só a meu marido, mas a todos que a gente ama. Essa é a ideia. E finalmente então, antes de eu botar minha mochila e ir para Machu Picchu, eu fui para Machu Picchu com mochila nas costas e fiquei lá 5 dias e voltei. Eu escrevi um livro chamado A Alquimia do Êxito. A Alquimia do Êxito é tudo o que eu sempre acreditei ser possível na Terra. E eu sempre acreditei que o ser humano sempre é regado desses ingredientes que levam a vida do planeta ao êxito. E no final, a última frase que eu escrevo não importa quando, é para lá que estarei direcionada e indo dia a dia, instante a instante, para o paraíso, porque é isso que a Terra é, um grande paraíso. Então eu queria falar para vocês sobre a paixão de ser escritora. Independe de qualquer, sinceramente, posso falar por experiência própria, não exige nenhum diploma, exige sim um ato de paixão, um ato de coragem, de colocar adiante, colocar para as pessoas aquilo que você recebe